Existe uma planta que nasce rachando calçadas brasileiras e tem mais ômega 3 que salmão norueguês. Não por grama, por folha crua. Ela alimentou escravos no Nordeste por 300 anos. Em 2021, pesquisadores da UFMG descobriram que ela tem 400 miligramas de ômega 3 por 100 gramas de folha, mais que sardinha. E hoje a indústria de herbicidas brasileira gasta milhões para você arrancá-la das suas calçadas. Você já pisou nela hoje. Nós não paramos de cultivá-la porque ela falhou. Paramos porque ela teve sucesso demais. Nós não paramos de cultivar porque ela falhou. Paramos porque teve sucesso demais. Uma planta que brota sozinha em qualquer rachadura, que produz sementes sem irrigação e que se espalha pelas calçadas brasileiras sem pedir autorização da Anvisa, não pode ser patenteada. E o que não pode ser patenteado não pode gerar lucro. E o que não gera lucro não pode existir nas prateleiras. Esta é a história da beldroega, a planta que tinha mais ômega 3 que peixe e virou veneno de calçada. Bem-vindo ao Códice Natura Brasil. Antes de abrir este códice, se estas histórias importam para você, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe estes códices com quem precisa lembrar o que esquecemos. No ano de 1580, na região que hoje chamamos de Pernambuco, jesuítas portugueses registraram pela primeira vez uma planta que escravizados chamavam de bredo gordo ou bredo de porco. Não era desprezo, era literalidade. Porcos criados soltos comiam, engordavam. E depois escravos comiam as mesmas folhas. Os Tupinambá tinham outra lenda. Quando o sol queimou a primeira roça e matou o milho, esta planta nasceu nas cinzas, folhas grossas cheias de água, caule vermelho como sangue. Sobrevivia sem chuva. Crescia em qualquer canto esquecido. Indígenas comiam as folhas cruas misturadas com farinha de mandioca nos períodos de seca do sertão. Cozinhavam com peixe seco para fazer um caldo que alimentava famílias inteiras por dias. Secavam ao sol e guardavam em cabaças. Duravam meses sem estragar. Escavações arqueológicas em sambaquis do litoral de São Paulo encontraram sementes de beldroega datando de 3.000 anos atrás. Não era acidental. Havia concentração. Cultivo intencional ao lado de mandioca e milho. A planta se espalhou pelo Brasil, seguindo rotas de escravidão. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Em cada engenho de cana, em cada fazenda de café, beldroega crescia nas bordas. Alimentava quem não tinha direito à comida de gente. Em 1822, o botânico francês Auguste de Saint-Hilaire escreveu em seus diários sobre o interior de Goiás. Os pobres daqui cultivam uma erva rasteira de folhas carnosas que chamam de beldroega. Comem crua, cozida, e afirmam que sustenta mais que feijão. Vi famílias inteiras que passaram secas alimentadas apenas por esta planta e mandioca. No Nordeste, durante a Grande Seca de 1877, retirantes sobreviveram meses comendo beldroega que nascia nos leitos secos de riachos. Enquanto milho morria, enquanto feijão secava, beldroega continuava verde, continuava viva, continuava alimentando. Quilombolas de Minas Gerais cultivavam nos roçados escondidos nas serras. Não precisava de terra boa, não precisava de chuva frequente. Crescia em qualquer rachadura de pedra. Produzia sementes aos milhares. Uma planta garantia comida para o ano seguinte. A beldroega era conhecida por 15 nomes diferentes em 1900. Bredo de porco, 11 horas, caaponga, verdolaga, beldroega pequena. Cada região do Brasil tinha seu nome, porque cada região comia. Era a proteína dos que não podiam comprar carne, o ômega 3 de quem nunca viu o mar. Em 1920, beldroega estava em seu auge no Brasil urbano, não nas fazendas, nas cidades. Mercados municipais de São Paulo vendiam maços de beldroega ao lado de couve e alface. Feiras livres do Rio de Janeiro tinham barraqueiros especializados só em verduras do pobre. Beldroega, caruru, taioba. Receitas de jornal ensinavam donas de casa a cozinhar.
Quintais de subúrbio produziam quilos sem esforço, não precisava adubar, não precisava irrigar todo dia. Jogava sementes em março, colhia folhas até dezembro. Uma única planta produzia 50. 0 sementes por temporada. Estudos agrícolas da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, em 1935, confirmaram: Beldroega produzia 2 toneladas de folhas por hectare em solo pobre do interior paulista, com 0 insumos, mais biomassa comestível que alface irrigada. Mas rachaduras apareceram nos anos 1940. Primeiro problema: Beldroega não se parecia com comida de rico. Folhas grossas, carnosas, meio viscosas. Aparência de planta suculenta. Alface era fina, crocante, elegante. Beldroega era comida de favelado. Segundo problema: supermercados chegaram ao Brasil nos anos 1950. Pão de açúcar, sendas, disco. Eles precisavam de produtos padronizados, embalados, com aparência limpa. Beldroega vinha suja de terra, murchava em 6 horas sem refrigeração. Tinha folhas de tamanhos variados. Terceiro problema social: a classe média brasileira estava subindo. Subúrbio virou bairro, barraco virou casa, e comida de pobre foi abandonada. Beldroega, caruru, taioba, tudo virou mato. Quem comia era porque não tinha dinheiro para comprar alface no supermercado. Por volta de 1970, a alface americana venceu o mercado brasileiro. A alface tinha 3 vantagens comerciais. Era crocante, textura de rico, durava 5 dias na geladeira, logística resolvida. E crescia em estufas hidropônicas, controle total da produção. Não importava se tinha 10% da nutrição. Importava que dava lucro. Beldroega foi expulsa das feiras do Sudeste entre 1960 e 1985, gradualmente. São Paulo primeiro, Rio de Janeiro depois. Minas Gerais resistiu mais tempo nos mercados municipais do interior, mas em 1990 já era rara. Foi reduzida a comida de velho que lembrava da roça, de imigrante nordestino, de favelado que plantava em laje. Não morreu, mas foi enterrada viva. Em 1975, a Monsanto Brasil lançou sua primeira campanha nacional de herbicida, Roundup. O slogan era direto: acabe com as plantas daninhas do seu jardim. Na lista de alvos prioritários, Beldroega. Não era coincidência. Beldroega tinha um problema gravíssimo para a indústria química. Ela era resistente demais. Qualquer pedaço de caule que tocasse o chão criava raízes. Arrancar não resolvia. Cortar só fazia espalhar mais. Para matar Beldroega, você precisava de veneno químico. E veneno químico era o produto mais lucrativo da Monsanto Brasil. Nos anos 1980, a campanha se intensificou. Revistas de jardinagem publicavam artigos: como eliminar Beldroega do seu gramado. Programas de rádio davam dicas: use herbicida seletivo para matar Beldroega sem danificar a grama. Paisagistas de classe média alta em São Paulo começaram a cobrar para limpar quintais de clientes. Limpar significava envenenar tudo que não fosse grama ou planta ornamental importada. Beldroega era o primeiro alvo. Em 1990, livros de agronomia brasileiros já classificavam Beldroega como planta invasora de alta periculosidade. Periculosidade para quem? Para canteiros de petúnia, para gramados ingleses, para hortas hidropônicas de alface. Ninguém mencionava que ela era comestível. Ninguém mencionava que alimentou escravos por 300 anos. Ninguém mencionava o ômega 3. Nas universidades de agronomia, Beldroega virou estudo de caso de controle de infestação. Exalc, UFLA, UFRGS, todas ensinavam alunos a matá-la. Ensaios de campo testavam qual herbicida funcionava melhor. Glifosato vencia, sempre. Em 2005, a Anvisa aprovou 14 novos herbicidas no Brasil, especificamente para controle de plantas daninhas em áreas urbanas. Beldroega estava na lista de alvos em 11 deles. A indústria de jardinagem cresceu 340% entre 2000 e 2020 no Brasil. Lojas de materiais de construção começaram a vender seções inteiras de veneno para plantas.
Beldroega era a foto da embalagem. Matá-la virou sinônimo de ter um jardim limpo. E enquanto isso, salmão norueguês, transportado congelado por 12,000 quilômetros, era vendido como a única fonte saudável de ômega 3 nos supermercados brasileiros. Em 2009, pesquisadores da Universidade de São Paulo fizeram uma descoberta que mudaria tudo se alguém tivesse escutado. Eles analisaram o perfil nutricional de 47 plantas alimentícias não convencionais cultivadas no Brasil. Beldroega não só estava na lista, ela destruiu todas as outras em um nutriente específico, ácido alfa-linolênico, ômega 3, 400 mg por 100 gramas de folha fresca. Para comparação, salmão tem 200 mg, sardinha tem 300 mg, chia tem 180 mg por 100 gramas. Beldroega, aquela planta que cresce rachando calçada, tinha o dobro de ômega 3 que salmão norueguês. Mas tinha mais. Estudo da Embrapa em 2014 revelou: Beldroega tem 7 vezes mais beta-caroteno que cenoura, 93 mg de vitamina C por 100 gramas, mais que laranja, 65 mg de magnésio, essencial para 300 reações metabólicas do corpo humano. Em 2017, a UFMG publicou pesquisa sobre plantas comestíveis do Cerrado. Beldroega foi identificada como uma das 3 espécies com maior potencial antioxidante: glutationa, vitamina E, flavonoides, compostos que combatem inflamação celular. Mas o estudo mais chocante veio em 2021, da Universidade Federal de Viçosa. Pesquisadores alimentaram grupos de ratos com dietas ricas em gordura saturada para induzir inflamação crônica. Um grupo recebeu suplementação de óleo de peixe importado. Outro grupo recebeu extrato liofilizado de Beldroega, cultivada em Minas Gerais. Resultado: Beldroega teve desempenho idêntico ao óleo de peixe na redução de marcadores inflamatórios. Mesma eficácia, mas custava 40 vezes menos para produzir. O estudo concluiu: Portulaca oleracea representa uma fonte subutilizada de ômega 3 de origem vegetal com potencial para substituir suplementação importada em larga escala. Subutilizada, a palavra que cientistas usam quando não podem dizer criminalmente ignorada. Porque naquele mesmo ano, 2021, o Brasil importou 847 toneladas de óleo de peixe para a fabricação de suplementos de ômega 3. Custo: R$52 milhões, enquanto Beldroega crescia de graça nas calçadas. Estudos posteriores confirmaram: Beldroega, cultivada em solo brasileiro sem agrotóxicos, mantém perfil nutricional superior por até 7 dias após colheita-se refrigerada. Pode ser desidratada e moída sem perder ômega 3. Pode ser adicionada a pães, massas, sucos verdes. Era a solução perfeita para um país onde 19 milhões de pessoas têm deficiência de ômega 3. Mas soluções perfeitas têm um problema: elas não precisam da Bayer. Então, por que você nunca ouviu falar disso? Por que Beldroega não está nas prateleiras de supermercados brasileiros ao lado de couve e rúcula? Por que médicos não prescrevem coma Beldroega 3 vezes por semana, em vez de tome cápsula de ômega 3 importado? A resposta é simples e cara. Agronegócio brasileiro tem 5 demandas absolutas: colheita mecanizada, aparência padronizada, shelf life longa, resistência a transporte e produção controlável. Beldroega quebra todas. Primeira demanda: colheita mecanizada. Beldroega cresce rente ao chão. Caules rasteiros, folhas pequenas e frágeis. Não dá para colher com trator. Precisa de mão humana, folha por folha. Isso custa caro. Isso exige trabalho. Segunda demanda: aparência padronizada. Beldroega tem folhas de 5 tamanhos diferentes na mesma planta. Caules vermelhos, verdes, roxos. Não há como fazer todas as plantas ficarem iguais. Cada pé é único. Supermercado odeia únicos. Terceira demanda: shelf life longa. Beldroega murcha em 8 horas fora da geladeira. Precisa ser vendida no mesmo dia da colheita ou refrigerada imediatamente. Logística cara. Perda alta. Sim,
Pode ser desidratada, não murcha. Pode ser congelada, mantém nutrientes. Mas isso exige processamento, embalagem, estrutura. Quarta demanda: resistência a transporte. Folhas carnosas de beldroega esmagam fácil. Caixas empilhadas em caminhão, 40% de perda. Transporte de Minas Gerais para São Paulo, chega destruída. Quinta demanda: produção controlável. E aqui está o maior problema. Beldroega se propaga sozinha. Uma planta produz 50.000 sementes. Sementes brotam sem autorização, espalham pelos quintais, crescem em rachaduras de calçada. Você não controla a beldroega, você convive com ela. Agronegócio brasileiro não tem paciência para a convivência. Quer toneladas por hectare colhidas em 1 dia e empacotadas em 3. Então beldroega fica no nicho. Feiras orgânicas de São Paulo, quintais de nordestinos em periferias, hortas comunitárias de favelas, mercados municipais do interior de Minas. Aquela propagação descontrolada pelas calçadas é justamente o ponto. Você não mata beldroega sem Roundup. Qualquer semente que cai no chão brota em 10 dias. No Brasil chamam de invasora quando escapa do controle. Invasora. A palavra que usamos para plantas que crescem sem precisar da Monsanto. Beldroega ensina o que o agronegócio quer enterrar. Fartura não precisa de adubo importado da Rússia. Plantas nativas voltam sozinhas aos quintais brasileiros. Ômega 3 não precisa vir congelado da Noruega. Mas culturas que resistem sem agrotóxico são perigosas para o lucro. Taioba foi reduzida a veneno por causa de confusão com tinhorão. Caruru foi apagado porque compete com espinafre industrial. Ora Pronobis sobrevive só em Minas porque paulista acha espinhosa demais. Plantas nativas que permitem autonomia alimentar são sistematicamente apagadas do solo brasileiro. Não porque falham, porque prosperam sem acardil. Beldroega sobreviveu sendo indestrutível, mas a maioria dos brasileiros vivos hoje nunca comeu uma folha, nunca viu crescer, nunca aprendeu que 3 sementes jogadas em vaso viram 2 quilos de ômega 3 em 90 dias. Esse conhecimento espera nos quintais de nordestinos em São Paulo, nas hortas de laje de favelas cariocas, nas feiras orgânicas que resistem aos supermercados. Mudança climática está chegando. Secas recordes no Nordeste, enchentes no Sul, calor que mata cafezal e soja. As monoculturas que alimentam o Brasil, soja, milho, cana, foram criadas para a estabilidade climática dos anos 1970. Essa estabilidade acabou. Beldroega nasceu no caos do cerrado brasileiro. Resiste 6 meses sem chuva. Cresce em solo que mata a alface hidropônica. Produz nutrientes usando 0 fertilizante químico. Brota em 40 graus Celsius. Quando o agronegócio colapsar com o clima, beldroega estará esperando nas calçadas. Como sempre esteve. Sertanejos sobreviveram à grande seca de 1877 com plantas que agrônomo chamava de mato. Quilombolas resistiram 400 anos cultivando o que senhor de engenho desprezava. Favelados alimentam famílias hoje com o que paisagista chama de praga. Nós não perdemos beldroega. Só esquecemos por 50 anos de supermercado e salmão importado. Mas esquecer não é para sempre. O conhecimento ainda vive nos quintais de quem não esqueceu, nas feiras de quem resiste, nas sementes de quem guarda em lata de café. Esta planta ensina através da teimosia nordestina, da resistência de quebrar concreto, da recusa de morrer mesmo quando envenenada. Fartura sempre esteve aqui, crescendo na nossa terra rachada, de graça. Se este códice abriu algo em você, inscreva-se no Códice Natura Brasil e ative o sino. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que tentaram apagar do nosso solo. O próximo códice abre em breve.